Vamos lá. Essa passagem bíblica do livro de Jeremias, ela tem assim tem alguns elementos nessa passagem que é muito especial, muito especial. É uma das passagens que eu gosto muito de ler, porque a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Deus, através da Bíblia, nos ensina praticamente tudo que nós precisamos saber acerca de qualquer assunto. E nós temos aqui um ato profético de Jeremias, em que Deus está fazendo com que Jeremias coloque as lentes da sua visão, as lentes para que ele possa enxergar a coisa do jeito correto, do jeito certo, do jeito que Deus quer que ele entenda e veja. Então vamos lá. Senhor, esse episódio ele se dá durante o cerco de Jerusalém pelos exércitos da Babilônia. Então Jerusalém estava capitulando nas mãos dos babilônios, que nós entendemos a partir da narrativa bíblica que depois desses episódios, desse fato narrado aqui pelo próprio Jeremias, a cidade vai ser completamente destruída. A cidade está entregue ao juízo de Deus. A cidade está entregue à derrocada, à bancarrota. Está entregue ao domínio e à supremacia dos babilônios. E é nesse contexto que Deus fala com Jeremias, para provar para Jeremias a que ponto Deus sustenta a promessa que ele tem sobre o seu povo. Porque Jeremias está preso por causa da palavra que ele pregava. Jeremias foi preso por quê, pastor? Porque ele falava o que Deus mandava, e o povo não estava afim de ouvir o que Deus mandava. E quando ele falava o que Deus mandava, o povo se irritava, porque o povo estava sugestionado a ouvir apenas palavras que pudessem vir ao encontro dos seus anseios, palavras apenas de aprovação. Por isso ele foi para a cadeia. E na cadeia Deus falou com ele, na circunstância mais difícil Deus falou com ele. E o que Deus fala com ele na cadeia? Deus fala assim, o filho do teu tio Ananias vai te procurar e ele vai te fazer uma oferta de venda de uma propriedade em Anatote, que é uma cidadezinha localizada nas imediações de Jerusalém. E quando ele te visitar na cadeia e ele fazer essa oferta, não pense duas vezes, arremata o negócio. Não pense duas vezes, arremata o negócio. Compra. Então, essa foi a revelação. Questões assim, rapidamente, a palavra que o Senhor falou para Jeremias se cumpriu. O tal do Hananel chegou para Jeremias e chegou na cadeia, conforme Deus havia dito, e fez oferta, dizendo: eu tenho uma propriedade, você quer comprar? E quando a palavra chegou para Jeremias, você quer comprar a propriedade? Ele entendeu que aquela proposta, que aquela oferta
era do Senhor, que o Senhor estava naquela oferta, que o Senhor estava naquele negócio, que o Senhor estava naquele negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender então o que é que tem nesse negócio. Tem que a cidade está indo à derrocada. Significa que as propriedades que, segundo a lei mosaica, elas eram repartidas por família. As famílias, quando Josué, lá nos episódios, lá no livro de Josué, tem a parte, as narrativas da conquista da terra. E então essas terras foram repartidas por família. Segundo a lei de Deus, as terras não podiam sair da propriedade familiar. Elas eram passadas de pai para filhos, e a negociação, ela deveria ficar entre família. Você poderia vender a tua propriedade desde que fosse vendida para alguém da tua própria família. Você poderia negociar a tua propriedade desde que passasse para alguém, para que a propriedade não, para que a terra continuasse vinculada ao direito de família. E foi exatamente isso que aconteceu. É chamado de lei do levirato. O resgate da propriedade pode ser feita, por exemplo, a preferência é para o parente mais próximo. E no caso aqui, quando o Hananel recebeu o impulso de venda da propriedade, ele procurou quem? Procurou aquele que tinha o direito. E Deus falou: o direito de resgate é teu. Você pode comprar o lote, você pode comprar a propriedade, porque eu estou nesse negócio. E ele entendeu que era de Deus. Acontece que quando a Babilônia, à medida com que a Babilônia tomasse, subjugasse Israel, todos os direitos de propriedade seriam anulados automaticamente. Então, como segundo o texto bíblico aqui no começo do capítulo 32, no versículo de número 2, diz assim, cercava, porém, então, o exército da Babilônia a Jerusalém. Então, quando a Babilônia subjugasse, entrasse e entrava para tomar posse, para invadir, a partir daquele momento, ninguém mais teria direito algum, porque toda a propriedade sairia automaticamente para a mão da Babilônia. É por isso que nesse momento de crise, em que eles estão falando, rapaz, o barco vai afundar, sabe de uma coisa? Eu vou vender logo esse negócio, eu vou vender logo essa minha propriedade, que é um direito de família, que Deus havia dado conforme uma promessa feita a Abraão lá atrás, e que se concretizou quando Josué chegou ali, dividiu as terras entre família. E não precisa ser muito inteligente para entender que quem tinha propriedade em Jerusalém, sabendo que Jerusalém já estava agonizando para ser tomada pela Babilônia, começou a ter uma corrida de oferta. E quando tem uma corrida de oferta de alguma coisa, quando tem um volume, quando o volume da oferta aumenta, o que acontece com os preços? O preço vai lá embaixo. Então é a lei da oferta e da procura. Então começou, o
pessoa falou: rapaz, vamos tentar vender esse negócio, que daqui a pouco a Babilônia chega, ela vai tomar conta mesmo, quem quiser comprar, a gente vende pelo preço que der para pagar, que a gente conseguir. Pelo menos nós não vamos ser, porque eles não iam ser mais donos da propriedade. Então abre mão logo, pega algum cobre, coloca no bolso, e pelo menos eu perdi, mas consegui ainda alguma coisa e um dinheirinho no meu bolso. E Deus falou para Jeremias assim: olha só, eis que Hananel, filho de Salum, seu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tenho direito de resgate para comprá-la. Veio a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora. Por que compra agora? Porque a coisa estava fervendo. A Jerusalém já estava tecnicamente entregue na mão dos babilônios. Não tinha escapatória. O cerco já durava anos. Porque para tomar a cidade de Jerusalém, a Babilônia fez um cerco de 3 anos. E nesse cerco ninguém entrava e ninguém saía. Não entrava comida. As fontes de suprimento foram cortadas. As fontes de água potável foram cortadas. O povo estava agonizando. É no momento de crise que nós somos pressionados a entregar a troco de banana o que custou muito caro para conquistar. É na hora da crise que nós somos pressionados pelas circunstâncias críticas a jogar fora o que deu muito trabalho para conquistar. Você entendeu o que está acontecendo aqui? E aí Deus falou para Jeremias. Deus falou para Jeremias uma regra de ouro. Uma regra de ouro para quem quer aprender alguma coisa sobre investimento. Quando está todo mundo vendendo, é hora de comprar. Quando está todo mundo vendendo, quando está todo mundo num efeito, quando está todo mundo indo numa direção de venda, é hora do resgate. E quando está todo mundo comprando, é hora de vender. Então, essa noite, nós estamos aqui na presença do Senhor para aprender com a palavra. Tem muitas coisas que a gente ouve e vê por aí, e que a gente encontra consonância na palavra, respaldo na palavra. Então, em primeiro lugar, entenda os valores e o preço custoso que deu para você estar aonde está. E a circunstância vai te pressionar a você seguir o que se chama de efeito manada, ir com todo mundo. Mas Deus sempre tem uma direção que contraria. Olha só, a direção de Deus não anda no embalo da maioria. A direção de Deus é uma direção na contramão. Está todo mundo em uma direção. E Deus fala assim: não, está todo mundo vendendo, então compra. Louvado seja Deus. E o Jeremias entendeu, mas qual que é o grande lance aqui da história? É que aparentemente é o pior negócio. É um negócio sem futuro. É um negócio que esse negócio que Deus mandou Jeremias fazer parece uma doidura. Rapaz, como é que você vai comprar um negócio desse? Está todo mundo vendendo. É hora de comprar. Deus está falando, então compra. E ele foi
e entendeu o que era de Deus e fez o que Deus falou para fazer. Acontece que nós vivemos épocas em que as pessoas, elas se medem, as pessoas querem fazer o que todo mundo está fazendo. E você não precisa ir pelos outros, você tem que ir pelo que Deus tem para a tua vida. Oportunidade, irmãos, oportunidade. 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 Oportunidade é como um cavalo encilhado que passa uma vez só. Diz que na cultura grega, Kairos era uma divindade que tinha um topete bem volumoso. Se você quisesse catar o Kairos, você tinha que pegar ele de frente e pelo tupete. Senão, porque ele andava tão rápido, ele corria tão depressa, que se você não aproveitasse aquela hora para agarrar ele pelo tupete, você não conseguia segurar. E Deus está chegando aqui, a oportunidade chega no momento em que você não consegue entender direito o que está acontecendo. Porque, olha só, quem tem menos informações? Jeremias está na cadeia. O primo dele, ou o tio aqui, está fora da cadeia, então está sabendo mais do que está acontecendo no ambiente. Quem tem mais informações? O Ananel ou o Jeremias que está dentro da cadeia, dentro da cela, dentro do cárcere? O Ananel tem mais informações. Informações externas, informações do mercado, informações dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos. Consegue ler todas as últimas notícias mais fresquinhas. Mas tem uma coisa, quem é que tem direção de Deus? Jeremias. Ou você anda em função das informações que você tem na mídia, ou você anda de acordo com a direção que Deus te dá. Comprei. Está aqui escrito aqui, comprei. Olha como que está o versículo, comprei. Eu fico pensando em Jeremias indo falar para a mulher dele, comprei. Não é verdade? Aquele dinheirinho da poupança que a gente tinha lá, ele chegou lá, ó, ele está falando aqui, ó, olha só, comprei, pois a herdade. Está aqui, que está em Anatote, comprei filho de meu tio, que está em Anatote, e pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata, subscrevi o alto, aí vem o sentido, porque ele vai fazer uma escritura pública, é muito parecido com o direito de hoje. Esse texto aqui, ele é muito apreciado pelos arqueólogos, pelos historiadores mais famosos, eles ficam admirados. Tem um teólogo, historiador chamado Robert de Vaux, esse texto é tido como uma preciosidade, porque ele retrata com exatidão como que eram feitas as negociações e a escrituração dos negócios feitos naquela época, muito remota. Isso aqui é um texto raríssimo, e com exatidão, e muito parecido com as escrituras públicas de hoje. É muito parecido com o que se faz hoje quando você compra um terreno e vai registrar ele no cartório, porque aquela escritura é pública. Se você quiser saber o que você tem no teu nome, você pode procurar e você vai, é coisa pública. E aí, o ato de comprar aqui, de executar a vontade de Deus, ganha uma conotação profética, porque vai exigir de Jeremias uma postura de fé, não na circunstância, não nas informações que estão chegando a ele acerca dos últimos acontecimentos, ou acerca das perspectivas de curto, médio e longo prazo, porque as informações,
acerca das perspectivas de curto, médio e longo prazo são as piores. Se ele fosse se basear nisso, ele jamais faria o negócio. Mas o que ele tem para fazer é o quê? Uma revelação que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paul Yu-Shu, saudoso pastor sul-coreano, pastor da maior igreja pentecostal do mundo, em Seul, conta em seu livro que ele comprou a igreja dele, a maior igreja do mundo, para capacidade de 1 milhão de pessoas. Olha só, a gente não tem nem condições de imaginar uma igreja que cabe 1 milhão de pessoas. É a igreja do Paul Yu-Shu. E quando ele foi comprar o lote para fazer o templo, que é o maior templo do mundo, ele teve uma revelação de Deus. E Deus deu a ordem para que ele comprasse naquele lugar. Mas a revelação que veio e apontou o lugar, quando ele chegou no lugar que Deus mostrou, era um lugar pantanoso. Que na perspectiva das condições do solo, era inapropriada para fazer o templo. E no livro dele, ele conta a história da construção do templo, do sofrimento que ele teve para fazer aquele projeto. Ele foi e comprou pela fé. E quando começou as obras para construir o templo, abaixo daquela faixa pantanosa tinha uma laje natural, uma rocha que se expandia, que se espraiava por toda a dimensão da propriedade. Estava oculto uma realidade que os olhos humanos não veem. Então, andar na direção de Deus pela fé é confiar no que Deus está enxergando e não no que os nossos olhos e a realidade natural, humana, nos aponta. E é por isso que você está aqui nessa noite, porque o apóstolo São Paulo diz na sua epístola aos Coríntios, dizendo assim: porque nós não andamos por vista, mas por fé. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Então era um negócio, um mau negócio. Era um mau negócio. Mas ele fez, comprei. Do jeito que Deus falou, fui e comprei. E assim, sempre que a gente compra alguma coisa, Ele fala assim: rapaz, eu comprei. A gente quer contar para alguém para que essa pessoa diga para nós que a gente fez um bom negócio. Não é verdade? Você compra um carro, você quer mostrar ou para o pai, ou para o filho, ou para a mulher. A gente quer que alguém dê para a gente um respaldo. Não, olha que legal, você fez um ótimo negócio. Ele fala assim: comprei. E você vai ver o que acontece depois aqui. Porque depois ele vai entrar numa crise. Porque ele fala: Senhor, eu comprei porque eu te obedeci, mas não é porque eu queria comprar, não. Eu comprei porque eu te obedeci, mas eu não queria comprar, não. Eu comprei porque eu te obedeci e te digo uma coisa: até agora eu não entendi nada. Você entendeu, irmão? Até agora eu não entendi. Porque isso aqui já não vale mais nada. O valor, irmãos, você tem que entender que o valor não está atrelado à circunstância, mas está atrelado à promessa que Deus declarou lá atrás. Não está atrelado à circunstância, está atrelado ao valor que Deus declarou na promessa lá atrás. Deus deu aquela terra para Abraão. E acontece que, pela perspectiva histórica, a supremacia babilônica teria o seu apogeu, mas a Babilônia também cairia. Então os impérios que vão vigorar de forma temporal jamais vão suprimir
a promessa de Deus. É por isso que você não pode se avaliar de acordo com a circunstância que você está vivendo. Parece que nesse momento você está levando prejuízo, parece que nesse momento você está na pior, parece que você foi jogado para trás, mas eu quero que nessa noite o Espírito de Deus plante dentro de você essa palavra, para que você saiba de uma coisa: tem uma coisa, a promessa vale mais, e você vai ver o que vai acontecer lá na frente. Deus irá te honrar pela tua atitude de fé. Alguém agora vai dizer que você é um otário, que você é bobo, que você é boba, que você é trouxa. Deixa eu rasgar o português aqui. Vão dizer isso de você, vão te criticar. Eu comprei na obediência ao Senhor. Porque toda compra, todo negócio que você faz, existe um fator chamado risco. Tem um risco. E o risco, ele pode ser calculado até certo ponto. Então você tem o risco de perder e você também tem o risco de ganhar. E você, quando faz um negócio, você precisa colocar dentro do cálculo, da equação do negócio, o fator risco. E você, normalmente, o risco é calculado. Então você faz uma gestão de risco para ter segurança, para você ter uma margem de um risco controlado. Para que você não coloque tudo a perder. Senão você entra de cabeça num negócio, sem considerar os riscos, e de repente você pode quebrar a cara. Então há um risco envolvido. E aí ele fala: eu comprei. E aí ele fala que ele vai fazer escritura. Olha só. Perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura. As testemunhas e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Não foi só perante as testemunhas, mas foi perante os olhos de todos os judeus que estavam no pátio da guarda. Eu imagino que aqueles judeus que ali estavam olhavam pasmos, embasbacados, extasiados por aquele ato aparentemente de loucura, porque jamais um homem carnal entenderá um homem na direção de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não podes entendê-las, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo e de nada é discernido. Olha que coisa. Perante os olhos de todo mundo olhando para ele, fazendo aquela cena. E aquela cena se torna uma palavra profética. E em cima daquele ato de fé, ele diz assim: assim diz o Senhor. Vocês estão achando que eu fiz um mau negócio? Vocês estão achando que eu joguei dinheiro fora? Vocês estão achando que eu vou à falência? Vocês estão achando que isso aqui não vale mais nada? Vocês estão achando que isso aqui que eu apostei numa causa perdida? Vocês estão achando que eu apostei numa causa perdida? Alguém vai falar assim: mas todo mundo já desistiu das suas propriedades. Todos já desistiram do seu direito de família. Todos já desistiram e só você ainda está aí com essa esperança. E alguém olha para a tua cara e diz assim: desista. A Babilônia já tomou, o diabo já fez a sua devassa. Não tem mais jeito. Isso é um caso perdido. E aí Deus fala: paga o teu preço, porque há vitória para a tua vida.
Você tem coragem de pagar o teu preço? Louvado seja o nome do Senhor. Todo ministério tem um preço. Eu lembro quando o pastor Gesiel Gomes pregou no ano de 2010 nos Gideões Missionários em Camboriú, e ele disse uma frase que ficou marcado como um diamante no meu coração. Ele falou: o tamanho de um ministério é proporcional ao tamanho de um sacrifício que o homem faz. Aleluia. Aonde você acha que o teu ministério vai? Louvado seja Deus. Eu lembro que quando nós estávamos saindo para nos entregar integralmente à obra, muitos falavam e diziam que não ia dar em nada, que isso era uma barca furada, que daqui a pouco eu ia passar fome, que as coisas iam dar para trás. E eu digo uma coisa: eu estou na direção de Deus até hoje, e a palavra de Deus tem falado ao meu coração e confirmado o ministério sobre a minha vida, para a glória do nome do Senhor. E por que ele fez a escritura pública diante dos olhos de todo mundo? Diante das testemunhas e diante dos olhos de todos os judeus. Porque ninguém um dia vai dizer que ele não teve coragem de pagar o preço dele. Sabe por quê, irmãos? Um dia vão falar assim para você, que você teve sorte. Que você teve sorte. Alguém vai perguntar assim: como foi que você conseguiu ser uma pessoa de sorte, hein? Mas os olhos das testemunhas que viram jamais vão poder negar que ele teve coragem de tomar aquela decisão e confiar em Deus. Quando todos já estavam abrindo mão, quando todos abriram mão, o Senhor falou: vai lá, compra, paga o preço. E aí vem a palavra que diz assim: perceba que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esses autos de compra, tanto o selado quanto o aberto. Eram dois. O aberto era para ficar na cara de todo mundo. O aberto era para que todos lessem. O aberto ia ficar disponível para todo mundo. Ia ficar publicado no Facebook. Ia ficar lá no LinkedIn da pessoa. E você guarda as 7 chaves, coloca lá no cofre do Banco da Suíça, o lacrado. Um vai ficar aberto e o outro vai ficar lacrado. E esse lacrado, esse aberto é para que todos vejam agora. Olha que coisa, irmão. Para que todos vejam agora, todos vão ver você agora. Todos vão contemplar você agora. Mas só Deus vai guardar o que Ele tem para fazer você lá na frente. Eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar. A palavra dele é viva e poderosa. Alguém vai dizer assim: eita, quem te viu e quem te vê. 2 escrituras, uma aberta, pública, e outra lacrada. Essa lacrada você guarda. As 7 chaves. Porque vão ter tempo, vai chegar os dias em que nessa terra, que hoje sucumbe nas mãos de Nabucodonosor, nessa terra que foi expropriada, que foi invadida, que foi vilipendiada, essa terra que hoje para os próprios judeus não vale nada, essa mesma terra vão comprar, vão vender, vão plantar e vão colher. Louvado seja o nome de Jesus. Jerusalém é o centro do mundo, irmão. Jerusalém é a terra do Senhor. Jerusalém é o centro do planeta. Jerusalém é poupada
Jerusalém já foi destruída inúmeras vezes e ainda continua de pé. Jerusalém é a terra do Senhor. Hoje há uma briga, uma conflagração de potências nucleares que querem dominar Jerusalém, ainda hoje. Jerusalém é o metro quadrado mais caro da terra hoje. Quem é capaz de dar valor no que Deus dá valor? Dá valor no que Deus dá valor. Porque o resto é tudo circunstancial, vocês entendem isso? Tá aqui, ó. Deus falou assim: assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Hoje é um escombro, não vale mais nada, mas ainda florescerão as promessas do Senhor nesse lugar. Canta lá, manai. E depois que dei o alto, eu orei ao Senhor. Depois que ele fez aquele ato de obediência, de sacrifício, aquilo doeu. Aquilo não foi algo fácil de fazer. Quando ele pegou aqueles 17 ciclos de prata para comprar aquela propriedade, aquilo doeu. Porque aquilo foi como se fosse abraçar uma vergonha. Aquilo foi como se fosse abraçar uma vexação. Aquilo doeu no Jeremias. E ele orou ao Senhor. E ele ora a Deus: por que o Senhor me fez fazer isso? Se a cidade já está tomada. Por que o Senhor me faz crer em coisas? Por que o Senhor me coloca diante do absurdo? Meu Deus, irmãos, Jesus falou lá no capítulo 18 de São Lucas: quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Achará fé na terra? Quando na vinda do Filho do Homem, vai ter ainda alguém que crê? Quando o Filho do Homem voltar, vai ter gente esperando. Ou já desistiram, ou já abriram mão, ou já largaram de lado. E aí Deus fala com ele. E ele fala assim para Jeremias: Jeremias, isso ainda vai valorizar, isso ainda vai, hoje as coisas estão em baixa, mas isso vai ganhar valor, vai ganhar um valor exponencial ao infinito. Eu vou falar uma coisa para você. O risco de você perder é do que você tem a zero. O máximo que você pode chegar com algum investimento é ele passar no vale zero. Então se você investiu R$1.000, qual que é o risco de perder R$1.000? É de 1.000 a 0. Agora, se você ganhar, é de 1.000 ao infinito. Porque para perder tem limite, é até 0. Você não pode perder menos que 0. Você entendeu? Mas para ganhar, louvado seja o nome do Senhor. Para ganhar não tem limite. Para ganhar não tem limite. Para ganhar você vai ao infinito.
Por isso que Deus fala, é exatamente isso que Deus fala para ele. Se preocupa não, porque os meus planos na tua vida e nesse lugar vai ao infinito. Eu tenho certeza que todos que um dia levantaram a mão e aceitaram Jesus e vieram aqui entregar sua vida, tiveram que entregar no altar sua própria vida, tiveram um preço para pagar. Muitos tinham seus amigos, tiveram que abrir mão de amigos. Muitos tinham seus prazeres, abriram mão dos seus prazeres. Outros tinham muitas outras coisas que tiveram que abrir mão. Agora eu pergunto, valeu a pena? Está valendo a pena ainda? Eu sei que você perdeu quando você chegou na igreja. Eu sei que nós perdemos quando nós chegamos aqui. Porque a Bíblia diz, quem ganhar vai perder. Mas quem tiver coragem de perder, vai ganhar. Porque você não entrou aqui para empatar. Você não entrou aqui para ficar do mesmo jeito. Você entrou aqui para ganhar, meu irmão. Aleluia. Eu pergunto, valeu a pena? Está valendo a pena? Aleluia. Quer voltar para trás? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o que Deus já fez na minha vida e na tua vida. O que Deus já fez. O que Deus já fez. Eu sei que você perdeu quando você chegou. Eu sei que você perdeu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. São Pedro falou para Jesus assim: Senhor, nós perdemos. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos negócios, perdemos isso, perdemos aquilo. E o que a gente vai ganhar te seguindo? Jesus olhou para ele assim: 100 vezes nessa vida e muito mais no porvir. Louvado seja Deus. Você crê nessa palavra? Amém?